A previsão do tempo diz que o céu fechou. A previsão do tempo tá maluquíssima, porque eu não sei como prever. Hoje em São Paulo, gente, só pra explicar pra vocês que Hoje não é são domingo, daqui. 1º de fevereiro. As pessoas já sabem, Rodrigo. Basicamente, amanheceu o dia nublado, aí abriu um sol bonito. Oi, Cabanara, tudo bem? Aí do nada caiu uma chuva de lavar a alma. Aí abriu o sol, aí choveu de novo e abriu o sol e agora tá frio e nublado de novo. E o Carbonara tá enlouquecido. Oi, meu bem, tudo bom? Você quer conversar com as pessoas no podcast? Fazendo comentários. Essa música nunca fez sentido pra mim, porque a previsão do tempo diz que o céu fechou. Tipo, então ela prevê o que a gente já tá vendo, né? Se fosse a previsão do tempo diz que o céu vai fechar. Irá fechar. Aí é outra história. Exato. Né? Mas quem sou eu pra criticar a letra de música, né? É só olhar as minhas. Gente, é o seguinte. Antes da gente... Acho que nem tem comentário, porque o episódio da semana passada foi tão qualquer coisa. A gente não tinha assunto. Tá, pera que eu vou chegar nessa parte. Temos só um comentário aqui da Tay no Spotify, da Tay Taster, que disse o seguinte: Timothée Chalamet Menguê. Exatamente. Que é o jeito certo de falar Timothée Chalamet, né? Esse é Timothée. Aí tem outro da Tay Taster no YouTube agora. Vou comentar aqui porque não saiu o último podcast aqui no YouTube. Parafraseando Ana Mary B. Filmes, filmes, filmes. Todo dia é filme. Deus me perdoe. O que eu fiz pra merecer isso? Ótimo comentário. Grande Ana Mary B. Tá. Então é isso que temos de comentários. E assim, gente... tá. Claro que não saiu no... Tá privado. Por que tá... Ai, gente, eu não tinha conferido na semana passada? Tinha. É que o YouTube ainda não aprendeu como faz. Pronto, agora o episódio anterior já está no YouTube também. Bom, mas se ela... Bom, enfim, não vou... Ela deve ter comentado em outro, talvez. Gente, é o seguinte, a gente fez o episódio... A gente é muito... olha só. Tá, calma, vamos lá. Olha só. A gente faz podcast desde 2016. Tá? Isso. Ou seja, juntos, separados, a gente já fez antes. Faz 10 anos a gente teve experiências anteriores, né? Eu fiz alguns episódios do Nada Errado. Você fez o Filo Jogando, né? Sim. E aí, em 2016, a gente começou o The Library is Open e depois fizemos outras coisas. 10 anos e a gente não sabe fazer pauta até hoje, né? Exato. Semana passada a gente ficou falando aqui de indicados ao Oscar como se a gente tivesse qualquer know-how pra poder falar. Pra fazer esse tipo de episódio, né? Sendo que, tipo, domingo passado foi aniversário de São Paulo e completou-se 9 anos de Telo Caetano morando em São Paulo. Exatamente. Olha que assunto rico. É verdade. Né? A gente poderia ter falado realmente. É que eu acho que... Mas a gente pode falar hoje. Sim, a gente pode falar hoje, tanto faz. O tempo é uma grande mentira. O tempo não para. Não para, não. Não para. Não para. Então, a gente, na verdade, nosso problema é que a gente esquece de botar os assuntos. Né? A gente esquece de botar os assuntos, porque a gente tem uma notinha no Keep onde a gente coloca os assuntos que a gente quer falar. Certo. Mas principalmente, eu esqueço direto de anotar lá. Então, às vezes, eu viro pro Rodrigo e falo, a gente vai falar X coisa no podcast. Foge da minha cabeça, eu não coloquei na notinha do Keep e eu nunca mais vou lembrar. Mas, enfim, fiz 9 anos de São Paulo. Exato. Estou nessa cidade desde 2017. E assim, acho que agora eu tô bem mais em paz com a cidade. Porque houve um tempo em que foi muito difícil. Tá, tipo, eu estava feliz, obviamente, porque eu estava com você.
Mas São Paulo não me tratou muito bem, assim, no começo. Como foi mudar para São Paulo? Então, foi meio bizarro, assim, porque, tipo, eu Pra quem não sabe, de repente chegou hoje aqui, de onde você é? eu sou de Belo Horizonte. Tecnicamente eu sou de Contagem. eu gosto de contar essa história porque, enfim, é meio ridícula, mas pra mostrar sobre como aquela piada de que quem tem limite é município, nem isso vale direito. Porque assim, eu nasci numa região de Belo Horizonte, né? Minha mãe e meu pai moravam lá desde sempre, que é o Barreiro. Certo. O Barreiro, pra quem é de São Paulo, é como se fosse... Diadema já é outra cidade. É como se fosse, sei lá, muito pro sul, assim, sabe? Depois de Jabaquara ali. É como se fosse meio que a parte sul geográfica da cidade de BH. E aí, eu moro muito perto da divisa com Contagem. Porque quem não sabe também, Contagem e BH... O formato das duas cidades é uma coisa meio yin yang, assim. Elas são meio que abraçadas uma na outra. Então tem vários pontos de BH. Porque às vezes pode parecer estranho pra quem não é de BH. As pessoas falam assim, certo. não, eu moro perto de Contagem. Porque Contagem de BH pra Contagem não é uma linha reta, tipo daqui pra Osasco. Tem vários pontos em BH que você pode morar perto de Contagem. Certo. Mas eu morava bem perto de Contagem, numa das partes da divisa com Contagem. E aí o hospital que eu nasci, que eu fui nascer, e o cartório que eu fui registrado e tudo mais, que era do lado do hospital, ele ficava, ele fica a uns 4 quilômetros da minha casa, nem isso, não é muito longe. Certo. Uns 3 quilômetros, acho que é menos, até uns 3 quilômetros. Mas ele já é em outra cidade. Então, enfim, eu nasci em Contagem, mas sou de BH. E aí conheci Rodrigo, né, no Twitter, no X, antigo Twitter, em 2011. Na época era Twitter ainda. Sim, em 2011, aí começamos a namorar, toda aquela história que vocês já sabem. E eu me mudei para São Paulo em 2017. Isso. E aí, assim, foi difícil porque eu tinha meus amigos, eu tinha um monte de coisa lá, mas acho que a grande questão pra mim, além do Rodrigo, né, que me fez mudar pra cá, foi uma conversa que eu tive com uma professora da faculdade, que é querendo ou não, BH dá uma limitada no que você pode fazer com design, assim, obviamente hoje em dia trabalho online tá muito mais normalizado e a cidade cresceu muito. Mas naquela época que eu trabalhava com embalagem em agência, basicamente em BH tinham 4 agências que faziam embalagem. Então se eu quisesse continuar fazendo o que eu fazia, eu ia ter só 4 lugares para poder trabalhar. Trabalhei nos 4 e é isso. Sabe? Então foi importante para mim vir para cá em termos profissionais também. Só que foi bem difícil porque eu basicamente perdi o contato com os meus amigos, né? Então, obviamente a gente continuou conversando, meus amigos de infância, o Pedro e o Luke, a gente continua muito próximo até, assim, não muito próximo, né, obviamente, mas a gente continua próximo até hoje. Amigos que eu acabei me afastando um pouco, agora eu tô retomando o contato com eles, o Kaique, o Lucas, amigos da faculdade, né, a Carol, por exemplo, faz pouco tempo que eu vi ela. Então, assim, eu tento manter o carinho com as pessoas, tento manter o contato, mas é muito difícil. E São Paulo não é uma cidade muito fácil de você fazer uma galera, assim, de você ter amigos e tal. Então foi bem difícil no começo. A gente até fez uma galera e tal. A gente já comentou aqui que a gente, né, fez um grupo de amigos que acabou se desfazendo por vários e vários motivos. Não necessariamente só brigas, mas falecimentos, pessoas indo embora também. Não, briga acho que nem teve nenhuma. Briga eu acho que não teve, né? Foi só simplesmente separando mesmo. E aí hoje tem um grupo novo de amigos, que estou muito feliz, que foram os amigos que viajaram com a gente pra chácara. E hoje eu acho que eu tô num ponto de me sentir muito mais em casa aqui do que em BH. Acho que durante muito tempo eu não me sentia tão em casa aqui, não porque eu não me senti em casa com você, não é nada disso. Mas é que ainda tinha aquela coisa, não é minha cidade, sabe? Não é os meus lugares. Tanto que da última vez que eu fui pra BH, foi até bizarro isso, eu não sei mais andar em BH.
Assim, eu sei andar, obviamente. Eu sei, tipo, os lugares e tal. Mas eu sou uma pessoa que, apesar de não dirigir, eu sempre fui muito bom com direções. Então, tipo, como chegar em tal lugar de tal lugar. Eu sempre fiz um mapa muito bom mental na minha cabeça de como chegar nos lugares. Mas isso ajuda quando você sabe o nome das ruas. Eu percebi que eu esqueci todos os nomes das ruas de BH. Nossa, sério? Todos. Eu não lembro. Tipo, às vezes eu falava... Porra, tem uma avenida gigantesca que passava perto da minha casa, que é aquela avenida ali onde o Luke morava e tal, e eu não lembrava o nome da avenida. Que loucura. Não lembrava, tipo, e agora eu não tô lembrando de novo. Tô tentando lembrar pra poder falar e eu não lembro. Mas assim, uns nomes só apagaram da minha cabeça completamente, assim, de nome de rua, lugar de bairro. Tipo, meu irmão, eu lembro quando ele falou assim, não, eu tô morando no São Lucas. E eu fiquei... São Lucas, onde é São Lucas? Putz, São Lucas. E eu tive que ir no Google Maps, me senti muito não Belo Horizontino quando eu tive que fazer isso. Mas assim, eu tô bem feliz aqui. Eu acho que São Paulo me deu muitas coisas muito boas. Me deu amigos muito bons. Me deu meu marido, me deu meu namorado, me deu um trabalho que tem seus problemas, como todo trabalho, mas no fim das contas eu acho que tá me fazendo bem financeiramente e pra minha carreira também. Eu tô aprendendo muita coisa. Cresci muito dentro dos trabalhos que eu fiz aqui, né? Obviamente, assim, não é só mérito meu. Existe uma questão de inflação também, mas se você comparar o que eu ganhava em BH quando eu saí de lá pro que eu ganho hoje, é meio absurdo, assim, sabe? Do tipo... Obviamente aqui a vida é mais cara e tal, mas eu realmente sinto que eu evoluí muito vindo pra cá, sabe? Então, assim, obrigado, São Paulo. O que você mais gosta? Mas assim, melhores. O que você mais gosta de São Paulo? O metrô. Gente, assim, eu acho que a gente já falou isso, mas qualquer pessoa que veio de BH, que veio do Rio, que veio de qualquer capital que ainda que seja grande ou média, não vai chegar aos pés de São Paulo em questão de tamanho. É absurdo a mão na roda que é o metrô daqui. Tem um monte de problema? Tem um monte de problema. Demora pra caralho as obras. É um inferno em vários pontos. Mas assim, é absurdo. Eu tenho vontade de bater em todo paulistano que fala mal do metrô. Porque, tipo, é muito bom o serviço do metrô. E é impressionante como você consegue circular na cidade. Ônibus não é essa maravilha, mas ainda assim tem ônibus para absolutamente todo buraco que você precisar ir em São Paulo. Em BH tem lugar que não tem transporte. Só não tem. Tipo, eu quero ir Por exemplo, um grande exemplo também. Quem não conhecer BH, abre um Google Maps aí que eu vou explicar. O tio Telo vai explicar. Mas eu morava num bairro a vida toda que chama Milionários. Risos. Tinha a piada, né? No Milionário só tem funcionários e no bairro Funcionário só tem milionários. Basicamente isso. Mas eu morava no Milionários. E aí o Lucas, meu amigo, que eu comentei mais cedo, ele morava ali no Buritis. Que se você olhar no mapa, são 2 bairros muito próximos. Só que BH tem muitas montanhas ali, né, no meio das coisas e tal. E o Barreiro já é bem perto da serra. Então tem muito parte elevada ali, muito verde ainda naquela região onde eu morava. E não existia, enquanto eu morava lá, agora que eu saí, tem um ônibus que faz esse caminho. Mas não existia um ônibus que ligava a minha casa na casa dele. Eu tinha que pegar um ônibus que ia até metade do caminho e um outro ônibus da metade do caminho pra lá. Tipo, pra mim não fazia sentido. Era muito perto pra não ter uma ligação modal, sabe? Mas enfim. Então, assim, pra quem vem de uma cidade que não tem um transporte público estruturado direito, é absurdo o metrô daqui. Então eu amo o metrô. Eu sou muito cadelinha do metrô de São Paulo. Inclusive, fico muito triste que hoje, onde a gente mora hoje não tem metrô. Tipo, dá pra andar até lá, mas é uma boa de uma caminhada, assim. Sim. Eu acho que eu vou expandir um pouco esse seu comentário sobre o metrô, mas eu acho que São Paulo é uma cidade muito grande, né? E
acho que como toda grande cidade, ela padece de um mal que é o trânsito, né? Mas acho que ainda com um trânsito muito intenso e tudo mais, você consegue se deslocar com uma certa facilidade para todos os lugares. Alguns lugares é mais fácil, outros menos. Mas além do metrô, tem muitas linhas de ônibus e tudo mais. De trem e tal. E ainda que você eventualmente recorra, que você tenha carro, que você recorra a carro de aplicativo, você consegue se deslocar facilmente pela cidade. Né? Obviamente, a gente tá falando de um ponto de vista de quem mora na região central de São Paulo, tá, gente? Eu sei que... Mas acho que ainda que eu morasse na Zona Norte, um ônibus e um metrô, eu já tô em qualquer lugar. Entendeu? Não é tão fim do mundo assim. Sim. Tem gente que pega muitos ônibus e muitos metrôs todo dia para poder ir trabalhar, né? Então, talvez pudesse ser melhor, né? Mas eu acho que existe essa possibilidade de você conseguir se locomover ali de alguma forma, seja, né, muito rápido ou não necessariamente tanto, mas você vai ter opções aí para conseguir se deslocar. Eu acho que gosto também. E assim, tô falando isso pensando em outras cidades do Brasil que eu conheci, né? Mas eu gosto de ser uma cidade que tem muitas opções. Exato. Isso é outra coisa que eu ia falar. Tipo, acho que uma das coisas que eu gosto muito de São Paulo é tudo que eu quiser tem. É difícil achar uma coisa que não tem em São Paulo. Tipo, tal coisa não existe aqui. É muito difícil. Dá mais gente que fica nessas coisas. Não, porque você tem que ir pra Nova York, porque só em Nova York, X. Só em Tóquio, X. Só em Londres, Y. Não, em São Paulo meio que tem tudo. Sim. Tipo, tem absolutamente tudo. Tipo, é muito louco isso. Se você quiser comer comida, sei lá, do Uzbequistão. Sim. Que vai ter uma família do Uzbequistão que se mudou para São Paulo, que migrou para São Paulo e tem um restaurante pequeno em algum lugar da cidade e você vai poder ir lá comer comida do Uzbequistão, sabe? E isso é muito foda de São Paulo, assim. É um lugar que tem tanta gente, mas tanta gente, que meio que dá para você fazer de tudo aqui. Sim. O que é um problema também ter muita gente, mas ao mesmo tempo eu gosto disso. Eu não sou uma pessoa muito chalé na montanha, sabe? Não é muito a minha energia, chalé na montanha. Sim. E eu acho que tem aquela coisa também. Você tem várias opções também fora do eixo que todo mundo frequenta ali, que todo mundo conhece, né? Sim. Então, sei lá, se você for pro meio do Bom Retiro, você vai encontrar coisas, restaurantes. Se você for para um outro bairro X, você vai encontrar alguma outra coisa que, tipo, que não tá naquele eixo centro paulista, Sim. Jardins, etc. E tem, eu acho que uma vantagem que é várias pequenas cidades dentro da mesma cidade. Então, tipo, eu vejo amigos, assim, do trabalho, pessoas que eu já conheci desde que eu mudei pra cá, que é assim, trabalhou a vida toda, estudou a vida toda, dá rolê a vida toda, namorou a vida toda na Zona Leste. E não precisa sair de lá. Porque tudo que você imaginar tem na Zona Leste. Tudo que você imaginar tem na Zona Sul. Tudo que você imaginar tem na Zona Norte. Tudo que você imaginar tem na Zona Oeste, tem no centro. Então, tipo, isso eu acho muito foda de São Paulo, que é como que a cidade é gigantesca, mas ela não depende muito desse centro, igual você falou. Obviamente depende, porque tem alguns serviços muito específicos que você vai ter que vir pra cá e tal, mas assim, ela é espalhada o suficiente pra que, se você não quiser, você não precisa vir pra Paulista nunca, Exato. sabe? Tanto que na época que eu morava na Zona Norte, tipo, tinha uma galera que... E isso é muito comum, assim, acho que em todas as regiões, né? Na Zona Norte tinha uma galera que só ficava ali. Porque na Zona Norte tem vários lugares, tipo, várias avenidas com um monte de bar, um monte de restaurante, um monte de coisa. Então você não precisa necessariamente ficar se deslocando pro centro, ou para Paulista, ou Jardins, Santa Cecília, esse tipo de coisa,
pra ir num bar, enfim, né? Então, tipo, nas próprias regiões você encontra um monte de coisa. Sim. E é engraçado essa coisa, tipo, de São Paulo, assim, que a maioria das pessoas que você conhece, provavelmente elas não são daqui. Sim. Elas vieram para cá. Não, eu acho que, assim, pessoas que eu conheço e que eu gosto muito, que eu sou muito próximo, que são da cidade de São Paulo, são muito poucas. Eu acho que eu conto nos dedos de duas mãos, assim. Não tem muita gente que eu conheço. Tem muita gente que eu conheço que é de cidade do interior, ou gente até que nasceu aqui, mas mudou daqui e voltou depois. Mas São Paulo mesmo, realmente é pouco. Porque eu acho que tem muita gente. Muita gente, muita gente. Então é curioso. Isso posto, São Paulo também pode ser realmente uma cidade um pouco superestimada. Sim. Né? Porque, ao mesmo tempo, existem outras cidades no Brasil que são também grandes capitais e que podem ser muito mais confortáveis para você morar e para você ter uma vida um pouco mais leve, né? Porque acho que em São Paulo tem muita essa pressão de ser a grande capital e trabalho, e tá todo mundo correndo o tempo todo, Sim. todo mundo trabalhando muito, né? Então tem esse ponto também que meio que faz com que São Paulo seja um pouco sufocante, assim, às vezes. Eu acho que às vezes é um pouco sufocante, mas eu sinto que é mais sufocante por conta de estar... por ser uma cidade muito grande, todo mundo acaba virando muito individualista. Porque eu acho que você tem muito mais contato. Por exemplo, morando em São Paulo... Oi, vovô. Tudo bom? Oi. Morando em São Paulo, eu tenho muito mais contato com pessoas... com mais pessoas que eu não conheço por dia do que eu tinha em BH. Em BH eu tinha contato, obviamente, com pessoas que eu não conhecia, mas era uma coisa muito assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu ia pro trabalho de ônibus sempre no mesmo horário. Como eu ia sempre no mesmo horário, eu basicamente ia com as mesmas pessoas todos os dias. Não é que assim, tem aquela ali que eu reconheço. Não, era basicamente todo mundo dentro do ônibus era quase que a mesma pessoa. Então, eu acho que isso é uma coisa curiosa de São Paulo, que eu acho que essa frieza é um pouco criada pelo fato de que você vai interagir com 1 milhão de pessoas. Sabe, você vai pegar um vagão do metrô e você vai ver gente completamente que você nunca mais vai ver na vida, assim. Então, cria um certo distanciamento, assim. Eu acho que hoje em dia me afeta menos. Quando eu vim pra cá me afetou bastante. Acho que eu contei aqui que a primeira semana, sei lá, eu pegando um ônibus pra ir trabalhar em São Paulo, eu esbarrei numa moça no ônibus e eu pedi desculpa. Falei, desculpa. E ela olhou pra mim com uma cara mais irritada com o fato de eu estar conversando com ela às 8 da manhã do que ter esbarrado nela. Sabe? Então, isso às vezes é meio foda daqui. Mas hoje em dia eu acho que eu entendo mais o porquê tá todo mundo nessa energia. Porque assim, você vê tanta gente, você esbarra com tanta gente, que meio que não dá pra você ter essa coisa de aquela pessoa. Não, sabe? Não dá, é muita gente. E uma outra coisa que eu acho que São Paulo é superestimada, e é uma grande mentira. São Paulo, a cidade que não dorme. Dorme sim. Dorme bastante. Isso eu acho que é algo que mudou principalmente depois da pandemia. Porque até 2020, São Paulo realmente era um lugar que, tipo, bares ficavam abertos, tipo, virando à noite, assim. Depois, meio que mudou bastante isso, assim. Não tem tantas coisas acontecendo, assim. Tipo, eventos que acontecem só de madrugada. Ou lugares que ficam abertos 24 horas. Ou tem muito poucos, né? Isso diminuiu bastante, assim. Mas se diminuiu em São Paulo, eu imagino em outras cidades também, né? BH tinha vários lugares que eram 24 horas clássicos, tipo La Grépia, fechou.
também na pandemia. Mas assim, eu acho que a despeito dos seus problemas, São Paulo é uma cidade muito legal. Então, assim, eu acho que é válido vir pra cá. Acho que a única coisa para pessoas que são muito sociáveis como eu é que é uma cidade difícil de fazer amigos. Sim. Provavelmente você vai ter poucos amigos, o que não é um problema se eles forem bons amigos, mas você vai ter poucos amigos e metade deles vão ser pessoas do seu trabalho. Provável. Porque você vai gastar muito tempo trabalhando, e não só muito tempo trabalhando, mas muito tempo comutando para ir pro trabalho, né? Uhum. Então você vai passar muito tempo no ônibus, no metrô, indo pro trabalho, muito tempo lá e voltando. Então eu acho que tem este lado um pouco mais comercial das relações em São Paulo, que pode ser um pouco incômodo para as pessoas. Sim, acaba que, tipo, tem muito isolamento em São Paulo, digamos assim, né? Tem muita gente que acaba ficando isolada porque é difícil realmente ter essa coisa da convivência e, né, até às vezes uma questão de senso comum mesmo. As pessoas estão muito na delas ali. E a cidade é muito grande, correndo, né? Tipo, atrás do delas e não acabam não. É o que a gente falou, a cidade é muito grande. Se você pensar BH, por exemplo, BH é mais vertical, igual São Paulo, né? Não é tão horizontal a cidade. Então você ia do Vale de Jatobá ali, no final do sul do Barreiro, até a Venda Nova, que é o final do norte de BH, de carro você vai em 40 minutos. Sabe? Então, assim, querendo ou não, é perto. Em São Paulo, 40 minutos, às vezes você não sai daqui do centro pra ir pra Pinheiros, dependendo do trânsito. Então eu acho que tem um pouco disso também, que as pessoas se veem menos em São Paulo. Eu acho que é uma anedota que eu sempre gosto de contar sobre vida em São Paulo, mas você e a Camila. Vocês moravam relativamente próximos, né? Tipo, o que era? Nem 1 quilômetro de distância a casa de vocês naquela época. E vocês se viam muito pouco. E aí sempre falava, nossa, tô com saudade da Camila. Eu falei, vai na casa dela, ela é literalmente do lado da sua casa. É verdade. E tipo, mas ela tá trabalhando, aí depois ela tem que ir pra faculdade, que é lá do outro lado. Enfim, não era faculdade, mas ela tem que ir pro outro lado da cidade. Então a cidade é muito grande. Acho que tem isso também, sabe? Do tipo, tudo é muito longe. Tipo, por exemplo, quando eu vou pra visitar o Rafa, quando eu vou na casa do Rafa, da casa dele pra cá, à noite, às vezes é R$40 o Uber. R$40 eu cruzo Belo Horizonte inteira. Sim. Sabe? É meio tenso, assim, isso. E olha que estamos todos próximos, mais ou menos. Comparado ao tamanho de São Paulo, né? Mas é aquela coisa. Por exemplo, se tivesse um metrô aqui mais fácil... Eu tava lá em 10 minutos. Sim. Gastando... Quanto que tá o metrô? 5,40. 5,40. Isso é uma outra questão. Mas assim... em BH o ônibus tá 5,80, meu acho. Não, o metrô do Rio é, sei lá, quase R$10. Pois é. Pra fazer uma linha reta, né? Então, assim, tem muitos problemas, mas o bom de ter muitos problemas é que a infraestrutura da cidade precisou acompanhar. Sabe? Do tipo... E tem a piada de que São Paulo está sempre em obras o tempo inteiro. E é verdade. A cidade está inteira em obras. Dito isso, eu sinto que ainda é uma coisa que está melhorando a infraestrutura. Como eu falei, com vários problemas. O metrô está super atrasado. Mas, gente, se você parar para pensar numa cidade que já deve ter o quê? Eu acho que umas 20 linhas, talvez, de trem, metrô funcionais hoje. Se não é 20, tá chegando aí. E tá construindo uma nova, que cruza no meio delas. Não tá construindo num outro lugar que vai afetar, tipo, só um pedaço, sabe, da cidade e tal. A linha laranja tá aí sendo feita. Tá sendo feita há milhões de anos? Tá, mas tá sendo feita. Em BH nem tá sendo feito. Esse é meu ponto. No Rio nem tá sendo feito. Sabe? Então, assim, pelo menos aqui está acontecendo algo, porque a cidade exige que aconteça, porque são 12 milhões de pessoas. Então, se bobear, já deve estar quase em 13 milhões de pessoas. Então, assim, algo precisa acontecer. BH tem 3 milhões de pessoas. Não tem tanta gente assim. Por falar em obra, um outro grande problema de São Paulo também é a verticalização, né? Sim. Associada aí também. Hoje até que tá, hein? Ô, Cabonara, o que você tá querendo contar pra gente? Qual que é o seu problema? Você não gosta de São Paulo? Você quer ir embora de São Paulo?
Pra onde você quer ir? Quando eu aponto o microfone pra você, você para de gritar, por quê? Vai ter que fechar a porta. Então, assim, qualquer lugar de São Paulo que você olhe tem um prédio subindo. Sim. Né? E isso tá relacionado também à gentrificação, porque é aquela coisa, a gente mora perto de um bairro aqui no centro, que é um bairro bem perigoso até, né? Tem muito furto de celular em carro, esse tipo de coisa, né? A gente já viu acontecendo, inclusive. Que tá começando a subir prédio ali. Alguém resolveu que lá é um lugar bom para subir esses condomínios novos. É que a gente já falou sobre isso aqui, como funciona a máquina, né? Tipo, e assim, gente, é o Estado funcionando junto com a polícia e funcionando junto com o capital, que é: deixa uma região da cidade ser perigosa de propósito, porque é de propósito. Se você for na Paulista, se você for na Oscar Freire, se você for na Faria Lima, tem basicamente um carro de polícia a cada 2 quarteirões. Quando você está aqui, nessa região, não tem. Isso é de propósito. Por quê? A região fica perigosa, o valor dos aluguéis cai, o valor dos imóveis cai, vem uma construtora, compra um quarteirão inteiro, derruba tudo. Então, um quarteirão que tinha, sei lá, 20, 25 casas, vira o quarteirão inteiro um único prédio que tem 30 lojas embaixo para alugar e tem 170 apartamentos de 20 metros quadrados em cima. Então, com o tempo, e aí a construtora vai fazendo isso, e aí as pessoas precisam achar apartamentos, então elas vão se mudando para lá, vai gentrificando o bairro vai ficando caro de novo, e aí a polícia move os pobres para outro lugar. É basicamente isso que acontece. Que é o que aconteceu recentemente no centro, né? E aí aqui no centro de São Paulo a gente tem uma grande questão histórica e bastante complicada chamada Cracolândia. Exato. Que fica sendo empurrada de um lado para o outro ali dentro daquele perímetro do centro. Hoje está na Luz, né? Mas na Luz também já está começando a empurrar de lá, porque estão começando a construir um monte de prédio chique. Exato. Ali atrás da Estação da Luz já tá cheio de prédio chique construindo. Não, é assim, é muito louco o que você falou, né? Tu vai subir um prédio de 170 apartamentos de 20 metros quadrados, que geralmente é o que acontece com mais frequência. Sim. Mas esses dias eu não lembro que bairro que era, talvez fosse Perdizes, talvez eu estivesse indo pro ensaio, não tenho certeza agora. Mas eu passei na frente de algum empreendimento que tinha uma placa falando que ia ser... Peraí que tô arrotando aqui. Tudo bem. Que tinha lá várias opções e tal. Uma das opções era 270 metros quadrados com 4 suítes. Então, o problema é isso. Não existe mais meio termo. Ou o apartamento é 5 suítes, 300 metros quadrados. Ou é Camila Giosa, ou é cativeiro. Não tem meio termo mais. É muito louco, porque, tipo, quem precisa de 270 metros quadrados pra viver? Quem precisa disso? Quem precisa de 4 suítes, sabe? Nenhuma família gigantesca precisa, gente. Até porque, apesar de ter 4 suítes, esse apartamento não vai não vai ter espaço pra morar, vamos supor, 4 famílias, por exemplo. Não, a ideia é morar pai, mãe, filho e filha. Sabe? E assim... É muito absurdo isso, o high-low, assim. Aqui perto, na Lava Pés, por exemplo, vai construir um prédio bizarro, que ele tem apartamentos de 300 metros quadrados e de 20 no mesmo prédio. Não faz sentido. Se bem que assim, a gente tem um prédio histórico em São Paulo que é o Copan, que ele é meio isso, né? Ele tem kitnets... E ele tem apartamentos gigantescos. Então, mas o ponto é que dentro do Copan você tem uma escala. Sim, tem, tipo, verdade. Você tem apartamentos de... Acho que o menor é 30, uma vez que eu vi. Tipo, é de 30 até 150 ou 170, não lembro. Mas você tem uma escala, tem vários formatos de apartamento dentro de lá. O meu problema é que na cidade toda, basicamente agora só tem
estúdio de 22, 23. Ou 300. Ou 257, 258 metros. Sim. Não tem meio termo. Tipo, quando você acha... Tanto que basicamente todos os apartamentos que a gente estava visitando quando a gente estava correndo atrás de apartamento, era tudo antigo. Porque apartamento novo não existe esse formato, assim. Do tipo, a gente visitou o apartamento de um amigo nosso, por exemplo, em Pinheiros. O apartamento é lindo, o prédio é incrível, todo tecnológico e tal. E o apartamento tem 2 quartos. Você fala, caramba, mó incrível. Mas é tudo assim, milimetricamente calculado, encaixadinho. Sabe? Do tipo, se ele comprar um móvel que não seja planejado, não entra na casa dele. Porque é tudo meio encaixotado. Então, ou é extremo pra cima ou é extremo pra baixo. Então é complexo, muito complexo. Mas é isso. Obrigado, São Paulo. Você estava contando hoje de manhã uma história muito interessante sobre como São Paulo nasceu, assim. Ah, sim. É porque eu tava vendo isso. Novamente, gente, eu não sei se é real. Porque agora com o IA... O Google sendo resumido, o resumo de IA lá do Google, né? A gente nunca sabe de onde veio aquelas informações, mas enfim. Porque eu fui pesquisar esses dias, porque eu vi uma matéria falando sobre o Cambuci ser um dos bairros mais antigos de São Paulo. E essa região aqui do Glicério, Cambuci, né? Tipo, meio que considera um bairro só, mas... Que é onde a gente mora. Isso. E aí, eu tava vendo que era... Quando São Paulo começou, era ali no centro, no pátio do colégio, aquela região. E era uma região muito cara, né? Ali no começo da cidade. E ali era a parte urbana da cidade. E você tinha as fazendas aqui nessa região mais pra frente do Ipiranga, onde tinha os rios do Ipiranga, onde as suas margens foi proclamada a independência e tudo mais. E aí, nesse meio do caminho, você tinha o bairro da Liberdade, que era o bairro... Quando começou a ter a abolição da escravatura, né? Que foi o bairro onde basicamente eles socaram todos os ex-escravizados lá. Por isso era o bairro da Liberdade. Mas era um lugar onde antes era usado... Assim, era um bairro que existia no centro de São Paulo, que tinha muitas pessoas com escravos. Que tinha a Praça hoje da Liberdade. Era a praça onde... meio que era feitos castigos e tudo mais. E aí, depois que teve a abolição, o bairro ficou sendo um bairro muito de pessoas negras. É engraçado, só fazer um parênteses, aproveitar que você está nesse ponto. Hoje em dia, a Liberdade é conhecida por ser um bairro de imigração oriental, principalmente japonesa, né? Porque são movimentos que acontecem em São Paulo, né? Então a gente tem determinados bairros em que tem ali colônias de imigrantes, então asiáticos. No Bom Retiro também tem uma imigração asiática muito forte. Principalmente tem também coreana. Tem também colombianos, peruanos, armenos no centro, e aqui também tem bastante jamaicano, tem nigerianos, angolanos. Então isso também é outra grande característica de São Paulo. E aí rolou uma treta um tempo atrás, porque o metrô de São Paulo, as linhas públicas, né, do metrô, eles começaram a vender o nome das estações. Antes não era nem só vender, era homenagear. Homenagear, e aí depois começou a vender. E agora começou a vender. Nessa de homenagear, a Estação Liberdade passou a se chamar Estação Japão Liberdade. E aí teve toda uma treta, porque a Liberdade não existe ela não foi fundada por conta da imigração oriental, especificamente japonesa. Não, e é completamente anacrônico, porque se você olhar hoje... A maior quantidade da população de descendência japonesa nem mora mais na Liberdade. Pois é. Tá na Saúde, tá na Praça da Árvore, tá em vários outros bairros. É que meio que se convencionou a achar que a Liberdade... Né? Tipo, todos os eventos que são relacionados a colônia acontecem na Liberdade, né? Sim. Mas... o Bunkyo tá na Liberdade, tem várias questões. É historicamente importante, mas hoje... Tipo, se eles tivessem colocado o nome da linha de metrô nos anos 80,
Faria sentido, nos anos 70. Em 2015, que foi quando mudaram, 2016, sei lá. Não, foi bem depois disso. Porque eu já morava em São Paulo quando mudaram o nome. Mas enfim. E aí, beleza. Aí tinha o bairro da Liberdade. E aí tinha as fazendas ali, começando ali do Ipiranga pra frente, Sumaré e tal. E aí tinham as pessoas novos ricos, os novo riche. Nouveau riche. Não sei como fala em francês. Mas era ali a classe média que tava subindo. Então eles tinham uma grana, mas eles não tinham a grana para morar nos casarões do centro. Porque se vocês passarem pelo centro de São Paulo, vocês vão ver que muitos daqueles lugares que são lojas super bonitos, com arquitetura mó legal, eram casarões de pessoas. Então as pessoas não tinham dinheiro para comprar um casarão daquele tamanho. Pensa a casa de uma pessoa que hoje virou uma Casas Bahia. Era gigantesca a casa dessa pessoa. Sim. E aí essas pessoas começaram a construir casas nessa região aqui, mais baixa e mais próxima do rio, né? Do Rio Ipiranga. Então começou a ter... Então você vai ver, se você passar um dia pelo Cambuci, pelo Glicério e tudo mais, você vai ver que tem muitas casas antigas, mais ou menos com o mesmo estilo do Centro Velho de São Paulo. Porque foram casas construídas por pessoas que começaram a vir morar aqui, imitando o estilo dos casarões do centro, mas elas não tinham grana para morar lá no centro. E aí foi crescendo meio que esse anel em volta da cidade. Então... Santa Cecília, Vila Buarque, Cambuci, todo esse anel ali meio que em volta do centro começou a surgir nessa época. Bom Retiro também, meio que dando essa volta. E aí, por ser perto do rio, por ser, enfim, tinham vários problemas de limpeza e tudo mais, começaram as pessoas que iam ficando mais ricas, iam construindo casas cada vez mais alto, subindo o morro. Então você tem muito curioso, e muito curiosamente isso se replica até hoje na questão monetária, que é numa mesma rua que não é a mesma rua, né? Mas se você pegar uma linha reta da Avenida do Estado indo em direção à Paulista, você vai passar pelo Glicério, Cambuci, Aclimação e Paraíso. E só sobe o IPTU. À medida que você sobe geograficamente, tipo, você vai subindo de altitude, vai subindo o IPTU. E isso se mantém até hoje. Sim. Os bairros mais chiques são esses que iam subindo. E aí do outro lado da Paulista aconteceu a mesma coisa. Se você pegar lá do centro, Vila Buarque, aí sobe Santa Cecília, aí sobe Higienópolis. Por que Higienópolis? Era a cidade limpa. Porque lá não era o final do rio, onde escorria tudo lá para baixo. Era a cidade que estava limpa. E a Paulista é o ponto mais alto geograficamente, acho que de São Paulo. Eu não sei se agora que a cidade cresceu nos últimos anos continua sendo. Porque tem uns lugares na Zona Norte bem alto. Mas acho que geograficamente a Paulista é o ponto mais alto da cidade de São Paulo. Então, teoricamente, era o lugar mais limpo, porque tudo saía de lá e descia o morro. A sujeira descia o morro todo. E ia parar onde? No Glicério. Que começou como um bairro de pessoas ricas, mas as pessoas ricas foram indo embora, porque era do lado do bairro dos escravizados, da Liberdade. E aí não cabia todo mundo da Liberdade. Eles foram descendo pro Glicério. E aí, não quero. Aqui eu não quero ficar com os pobres. Quero ir embora. E aí os ricos foram embora. Então concentrações urbanas são uma coisa muito louca. Sim, essa se eu falei besteira, gente, manda um e-mail, manda um comentário me corrigindo, tá? Porque novamente eu falei, eu já tinha ouvido parte dessa história e eu li esses dias no Google, mas novamente, o Google agora é só resumo de IA, então eu não sei o que é real. Mas eu já tinha ouvido algo parecido, deve ser bem isso mesmo. Mas se alguém tiver comentários aí, faça. Sim. Acho que é isso, então. Não, eu queria... Não, sobre São Paulo. Ok. Né? E temos outros pontos. Eu queria falar um pouquinho só sobre coisas banais do dia a dia. Eu comecei um treino novo na academia. Que eu tava fazendo o mesmo treino desde setembro. E aí, dessa vez a gente faz na Smart Fit e a gente tem direito a uma consulta mensal com um Smart Coach. Exato.
que é um brother lá que vai conversar com você e montar seu treino. Isso. Né? E aí eu já tinha feito isso com um outro cara, e aí resolvi fazer com o que o Telo fez o dele, porque o Telo tinha gostado, eu fui no mesmo. E aí eu falei mó gatinho. Aí eu falei que eu queria que tivesse mais tríceps e glúteos, e basicamente meu treino agora é só tríceps e glúteo. Sim. Né? Tem alguma coisa de peito, costas e perna. É que assim... E não tem nada de bíceps, então não entendi. Teoricamente, se a gente fosse seguir certinho, a gente tem uma consulta por mês com ele. Teoricamente, todo mês era pra gente mudar o treino. Sim. Mas eu vou tentar começar a fazer isso com mais frequência. Porque aí porque eu já marquei... Até porque eu preciso conversar com ele sobre essa coisa de não ter bíceps no treino. Então, eu já marquei com ele essa semana. Algum dia dessa semana, eu já vou fazer o meu novo. E, por exemplo, eu já vou falar pra ele, ó, costas tá legal. Minhas costas estão legais, mas tira uns de costa, bota uns de peito. Tô sentindo falta dos de peito. E tira uns de tríceps, bota uns de bíceps também. Mas fui conversando com ele. Acho que vai ser isso aí. Mas você gostou do seu treino novo? Tô gostando. De fato, a parte de glúteos, pernas e tríceps tá ótima. Mas uma coisa que eu reparei é porque, assim, nos outros treinos que eu fazia, que tinha sido o outro cara que tinha montado, todos eram tipo 3 séries de 12. Todos. Não tinha nenhum que era pirâmide crescente ou pirâmide decrescente. Ou bisete. Ou com mais séries com menos repetições. E eu ficava fazendo esses treinos e eu só ia aumentando a carga, né? Mas eu não mudava, tipo, quantidade de séries ou repetições. E esse treino que eu tô fazendo agora tem alguns exercícios que inclusive eram exercícios que eu já fazia nos outros treinos, só que eles são com mais séries e menos repetições por séries. Então você consegue colocar mais peso. E eu descobri, e eu nunca tinha atinado isso na minha cabeça, apesar de ser muito óbvio, eu descobri que tem exercícios que antes eu não conseguia subir a carga de jeito nenhum, que agora eu consigo. Porque eu faço menos repetições, então fica menos difícil. Exato. E é tão óbvio isso, mas eu nunca tinha atinado. Sim. Era só isso que eu queria comentar. Não, mas isso é divertido, assim. Eu acho que, pelo menos pra mim, quebrou um pouco aquele marasmo da academia de fazer o mesmo exercício todas as vezes. Tipo, por exemplo, tem uns exercícios meus que são interessantes, eu não lembro o nome, que eu acho que é drop set, não me lembro. Não sou uma pessoa de academia. Mas é que são 5 séries. A primeira série é aquecimento, então você faz com um pouco menos de peso do que você vai fazer de verdade, mas para preparar o músculo. Aí você faz 3 séries com o peso máximo que você conseguir, e a ideia é, tipo, quase morrendo. Por exemplo, de supino, eu tô fazendo essa com 50 quilos, o supino na máquina. Nossa! Faço de 6 a 8 repetições. As 2 primeiras eu até consigo chegar no 8. Essa quarta, chorando eu chego no 6, assim. É muito difícil. E aí a última série é a drop. Você diminui 30% do peso, dividir por 3 o peso. Obviamente é 50, então não dá pra dividir exato, mas você divide mais ou menos ali. E faz até a falha. Certo. E aí eu consigo fazer, tipo, e é impressionante, porque quando eu fazia o treino normal, obviamente passou um tempo, meu músculo desenvolveu, mas quando eu fazia o treino normal, de 12 repetições, 3 séries, eu não conseguia passar de, tipo, 20 no supino. Agora, eu faço, tipo, nessa última que eu faço, que é até a falha, eu tô fazendo, tipo, 13, 14, com 37 no supino. Caramba. Sabe? Então, tipo, realmente, a forma como você vai exercitar o músculo faz toda a diferença pro objetivo que você quer. Se é, por exemplo, eu fui bem claro com ele que meu objetivo não é secar, não quero definir nada e não quero resistência muscular. Resistência eu já tenho. Eu quero ficar grande. Quero crescer. Você quer virar o The Rock? Não, porque ele é feio.
Mas... Você quer virar algum coreano que você segue no Instagram, provavelmente. O Baco. O Baco Tank. Meu Deus. Mas tá sendo muito legal. E o Renzo é muito gente boa. E ele é um macho hétero não tóxico. Ele posta uns stories muito divertidos com a namorada dele. Os dois treinando. Entendi. Ele é gente boa. Eu gostei porque ele é hétero gente boa. Porque eu já fiz com uns héteros tão... assim. Mas assim, eu tô por isso aqui, de talvez um dia, quem sabe, tentar fazer com personal. Minha maior resistência pra fazer com personal é o fato de eu ter que interagir com um ser humano e não poder ficar ouvindo música. Sim. É uma grande questão pra mim também. Tipo, ter que inventar assunto com o personal. Tipo, ai, nossa, jogo do Flamengo. E eu falar, não sei. E o single novo do Artemis, ele vai falar, não sei. Não sei se eu vou ter assunto com ele. Obviamente, eu posso achar um personal viado, não tô falando disso, mas... Pra mim, a academia é muito um ato muito individual. Sim. Uhum. Só que eu tô acompanhando, o Rafa tá fazendo, ele e o Wes estão fazendo com um personal. E, tipo... realmente é outra coisa, né? Quando você tem a pessoa ali prestando atenção, ela vai vendo como o seu corpo tá reagindo no dia a dia. Então ela muda o exercício, diminui repetição, aumenta a repetição, diminui carga, aumenta a carga. Tipo, é uma outra energia, uma outra dinâmica. Então, assim, estou só esperando o Henrico se formar. Que é o e aí eu vou tentar sobrinho, ficar um mês. Nosso sobrinho tá fazendo educação física. Eu acho que tem uma outra questão também relacionada a personal que pra gente dificulta um pouco a vida, é que tem hora marcada, né? Tipo, o personal vai estar lá te esperando na hora X, né? E a gente vai na academia na hora que dá e que a gente resolve ir, né? Então, sei lá, às vezes dependendo de como tá o dia de trabalho, essas coisas, talvez a gente vá mais tarde, ou você vai de manhã em vez de noite. Tem que ter um horário muito certinho. Agora, com personal, não. O cara vai estar lá na hora X te esperando, né? Sim. Então, isso é um outro problema também. Não é um grande problema também, né? O problema é passar fome. Nunca vou esquecer isso. Eu já contei essa história aqui, quando eu viajei pra Salvador, que eu fui sozinho. E aí eu fui num restaurante, sozinho. E aí eu postei no Twitter, tipo, nada pior do que pedir uma mesa pra um. Aí uma pessoa que eu não conheço foi lá e me respondeu: passar fome, morar na rua não é pior, alguma coisa assim. E foi aí que eu resolvi que eu nunca mais ia usar o Twitter, porque simplesmente não dá pra lidar com as pessoas mais. Descansa militante, né? Obviamente não era sobre isso. Não era sobre isso, meu comentário. Enfim. E por último, você colocou um assunto aqui na pauta. Eu coloquei? O filme da RuPaul. Você não quer fazer o seu momento denúncia? Eu pensei em momento denúncia ser um quadro do final do programa. É um quadro novo, gente. Vai ter quadros agora vai ter quadros no programa. Vou ter que fazer uma vinheta. Não precisa não. Tá com um botão da Sound Machine aí e é isso aí. Na verdade eu coloquei aqui Drag Race, se você queria comentar alguma coisa sobre podemos. A temporada atual de RuPaul's Drag Race, que é a 17ª? Não, é a 17ª, amor. 18ª. 17ª é a da Ônia. Tá na 18ª. Puta que me pariu. A gente começou a fazer The Libraries Open cobrindo a 7ª temporada. Que já era muito, né? Chocado, gente. 18 temporadas. Não, eu só queria fazer um comentário geral, porque ainda tá bem no começo, né? Teve 4 ou 5 episódios, talvez. Não, tem mais. Acho que o último que a gente assistiu foi o 6º ou 7º. Não, começou em janeiro, amor. Começou em 2 de janeiro. A gente tá em 2 de fevereiro. Tem no máximo 5 episódios. Eu tô achando muito legal, principalmente pelo episódio da semana anterior, que foi a primeira parte do show de talentos, que vai ser 2 partes, né? O elenco é muito talentoso. Sim, o elenco é bom. É um elenco interessante. Acho que mais do que só talento, também é um elenco interessante. Tá sendo boa televisão. Eu acho que o último elenco muito legal que a gente teve, tipo, que era gostoso assistir o elenco, foi o da
14ª, que era o que tinha a Willow Pill, a Jasmine Kennedy, a Georges, a Deja Sky, Bosco, Lady Camden. Esse elenco era muito bom. Esse elenco era muito foda. Mas eu acho que esse... Porque assim, nos anos anteriores, eu sinceramente... Eu lembro das vencedoras. Mentira, na 15ª eu lembro da Lux, lembro da Sugar e da Spice, não pelos melhores motivos. Da Mistress. Eu acho que... Da Sasha Colby, mas assim, das outras pra frente... não, mas acho que as últimas temporadas de Drag Race, meio que elas acabam se misturando e eu fico sem saber quem que é de onde, quem que competiu contra quem, porque meio que tudo se mistura, assim, num grande blur. Mas essa temporada em particular... Não que eu tenha achado as outras ruins, eu achei que a anterior foi bem ok também. Mas essa eu tô especificamente muito... não surpreso, mas muito... Meu Deus, sumiu a palavra. Engajado. Tô gostando muito do elenco, vai refrasear aqui. Acho que o elenco é o que tá me chamando mais a atenção, assim. E principalmente depois dessa primeira parte do show de talentos, que foi realmente muito boa, assim. Sim. Eu não tem muitas queens filler, parece, nessa temporada. Isso posto, esses dias pulou pra mim uma notícia de que tá pra sair um filme chamado Stop That Train. Stop, exclamação, That, exclamação, Train, exclamação. Né? Deve ser pra streaming, né? Isso não é pro cinema. Muito provável. De jeito nenhum. E basicamente o plot é: um trem foi sequestrado. E aí as duas super-heroínas, que são vividas por Ginger Minj e Jujubee, Uau! Vão, né, salvar ali né, resgatar esse trem que foi sequestrado. E nesse trem está uma pessoa muito importante, RuPaul, que é o presidente dos Estados Unidos, que é a RuPaul, o presidente dos Estados Unidos. Uau! Por que o presidente dos Estados Unidos estaria num trem? Ninguém sabe. É um filme de época? Se passa em 1870? Então vem aí mais uma bomba. Uma dúvida, mas esse filme está sendo filmado ou ele já foi filmado? Eu acho que já tá pronto e deve estar pra sair. Alguma coisa assim. Tá. Porque eu ia achar muito curioso de como ia ser gravar esse filme agora que a Ginger Minj tá brigada com basicamente todas as queens que já fizeram o Drag Race. Ela tá brigada? Você não tá sabendo dessa treta? Não. Ai, ótimo. Eu só sei que ela tá magra e cabeçuda. É tudo que eu sei. Mas até aí, o mundo inteiro, né? O Ozempic realmente ele veio aí pra destruir todas as famílias. Então, basicamente, o que rolou? Rolou toda a treta da Ginger. E aí, na época... Que treta? Dela ter ganhado All Stars 10 e várias pessoas não terem achado que ela merecia. Certo. Aí tem aquele Roscoe's, um bar. Que é o bar que geralmente tem as viewing parties. Isso, com a Neisha Lopez apresentando. E aí a Roxy Andrews foi. Porque rolou um cafofo no Twitter. A Roxy Andrews foi lá pra deixar as coisas claras. Rolou um cafofo no Twitter que foi várias queens falando que não foi justo, que claramente a temporada foi roubada pra Ginger Minj, porque tudo era, tipo, a música é uma música que é melhor pra ela, tudo era melhor pra ela. E claramente quem foi melhor foi a Bosco, né, a temporada inteira. Exato. E a Irene, várias pessoas foram muito boas, tipo, a edição a produção escolheu focar nela. E aí várias queens reclamaram disso, várias queens acharam que a Ginger falaram, tipo, eu acho a Ginger incrível, mas eu acho que a produção pesou na mão sim em alguns momentos, e isso tira o brilho da vitória dela. E aí a Ginger foi se defender, e aí ela soltou várias bombas do tipo que
estavam invalidando ela porque ela era a primeira vencedora latina em muitos anos. Ela é latina? Exatamente a pergunta que todo mundo se fez. Eu fiquei aqui pensando. E aí a Roxy Andrews fez piada disso no Roscoe's. Falou, não, gente, respeita a Ginger. Respeita a minha vencedora latina. E aí começou toda uma treta da Ginger meio que sair por aí falando, tipo, que as pessoas estavam falando com ela e que foi incrível gravar não sei o quê, que a Jennifer Aniston levou café pra ela. Oi? Quando elas estavam em algum momento fazendo alguma coisa de televisão juntas, a Jennifer Aniston comprou café pra Ginger Mind. Ginger Mind falou isso. Aí ela falou que quando a Cynthia Erivo e a Ariana participaram do All Stars, todas elas pediram pra Cynthia fazer o Battle Cry lá do final de Defying Gravity. E enquanto ela não fizesse, elas não iam continuar. E aí a Cynthia se levantou e cantou isso. E aí a Denali e a Acid Betty, que estavam fazendo um podcast no YouTube pra acompanhar episódio a episódio, falaram, isso não aconteceu, não. A gente tava lá na gravação, isso é mentira, isso não aconteceu. Tipo, ela foi desmentida de todos os lados. Então criou-se essa persona da Ginger Mind mentirosa, que inventa história, que conta história e tudo mais. E aí a Bob, como sendo a Bob, fez um vídeo com a Naomi Smalls, falando de uma turnê que elas fizeram, e a Ginger pediu uma peruca emprestada da Naomi e devolveu toda cagada a peruca. Meu Deus. E aí, isso começou a Ginger e a Bob a um feud gigantesco. Elas começaram a brigar absurdamente. E aí a Bob fez um vídeo falando sobre a treta dela com a Ginger Mind, porque falou que a Ginger Mind estava fazendo basicamente uma press tour de difamar a Bob e difamar outras pessoas. E aí a Ginger Mind foi no podcast da Kelly Mantle e falou um monte de bosta e já desmentiram um monte de coisa que ela falou. Foi no podcast da Monet e também falou um monte de bosta. E aí a Bob ficou puta com a Monet. Aí a Monet fez um vídeo respondendo o vídeo da Bob, respondendo o vídeo da Ginger. Enfim, tá tipo uma treta gigantesca. Mas em grande resumo a Bob está brigando com todo mundo, com Deus e o mundo, inclusive com a Monet, que era grande amiga dela. E a Ginger Mind é a grande mentirosa. Todo mundo pega todas as histórias que a Ginger Mind contou agora e tá tipo, vamos achar a mentira disso aqui. E aí, tipo, canal do YouTube fazendo um vídeo, tipo, de 40 minutos sobre todas as mentiras de Ginger Mind. Se você quiser, eu posso te mostrar esses vídeos depois, são maravilhosos. Eu quero ver depois, eu não tava sabendo desse rolê todo. Sim, menino. Porque agora que, tipo, eu fico assistindo o YouTube ali na tela do lado, né? De vez em quando começam uns vídeos de Drag Race. E aí eu tô amando ver essa treta. Mas assim, eu tô do lado da treta, como sempre. Porque eu acho que todas as pessoas estão erradas, na verdade, no fim das contas. Então eu tô deixando divertidíssimo. Gente, eu tô chocado. Mas é isso, história. Ginger Mind vai ser a protagonista do filme. Uau. Vamos junto com a Jujubee. Que ano é esse, né? Vamos então para o Momento Denúncia. A vinheta aqui do Momento Denúncia. Olha, achei ótimo esse botão que você achou. Então, meu Momento Denúncia vai ser um quadro que a gente vai fazer que é só pra reclamar, tá? Tá. E assim, reclamações mesquinhas. A gente não vai reclamar da fome, a gente vai reclamar da guerra, a gente vai reclamar de coisas mesquinhas. Porque eu acho que esse podcast é nosso e é um lugar que eu quero usar para ventilar. Tá? Perfeito. Então, eu queria ventilar aqui, porque esses dias, o Caio Cade, amigo nosso, ele sempre faz conteúdos zoando um pouco aquela coisa do tipo, você sabia que no Japão você não pode assassinar uma pessoa, porque senão você vai preso? Muito diferente do Brasil, né? A Jéssica também faz muita piada disso, a Jéssica Diniz e tal. Mas aí pulou um vídeo na minha timeline, que aí era um assunto muito próximo a mim, porque era de embalagem. Certo. Que é uma área que eu trabalhei 10 anos da minha vida com. Certo. 10? Mais. Enfim. E era a pessoa falando que, você sabia que no Japão tem regras sobre imagens de sucos.
Se a fruta está cortada no meio, está mostrando o meio da fruta, o suco tem que ser 100% aquela fruta. Se mostra a foto da fruta, aí tem que ser de 30% a 99%. Mas se mostra só um desenho da fruta, é porque aquilo ali só tem sabor da fruta, ou um concentrado, blá blá blá. E isso vale para doce, vale para várias coisas. Certo. E aí a pessoa falando, nossa, isso é incrível, porque é só no Japão que tem isso. É tipo, então, todo país tem legislação de alimentos e de embalagens. Não sei se vocês sabem, mas a gente não bota o que a gente quer na embalagem. Tem regras. Claro. Muitas regras, inclusive. Mais do que vocês acham que tem. Muito mais do que vocês acham que tem. Aqui a gente também tem as mesmas regras. Então, por exemplo, se tem maçã adicionada, tem que ter uma maçã na foto. No começo, essa legislação era super fácil de burlar. Tanto que tinha umas fotos de umas maçãs escondidas, que até virou meme, né? Umas maçãs escondidas no meio das laranjas, assim. E agora tem que ser mais claro que tem a maçã. Mas, gente, isso também tem regra aqui no Brasil. Vocês acham que, tipo... não, porque o Japão, a Europa, os Estados Unidos são super no futuro. Tipo, não. Aqui também tem. Só procurem se informar. Tem um monte de regra de coisas que a gente tem que seguir. Então, tipo, por exemplo, aqui mesmo a gente tem uma regra que é: se você não tem nada daquela fruta dentro do produto, você não pode usar foto da fruta. A gente tem essa mesma regra. Tem que usar um desenho da fruta, uma representação. Porque você não tem o sabor daquilo dentro. Isso existe também aqui. Outra coisa, vocês sabem qual é a diferença entre néctar de não sei o que, suco concentrado de não sei o que, suco de não sei o que? É a quantidade, é a porcentagem. E se você lê na embalagem, está escrito a porcentagem. Então tá lá, suco de fruta laranja, blá blá blá. Vai estar lá, 70%. Tem a porcentagem na porra da embalagem, que vocês não leem. Então assim, minha denúncia da semana é essa. Pessoas que têm o espectro do vira-lata rondando elas, mas elas usam isso para a pior coisa possível, que é achar questões técnicas que são melhores em outros lugares, sendo que aqui é muito melhor. Sabe? Tipo, gente que usa questões técnicas de saúde para falar mal do SUS. Sim. Sabe? Do tipo, caralho, cala sua boca e vai tentar entender como é, sabe? E você vai ver que tem um monte de coisa. Tipo, cala a boca, vai tomar no cu. Exato, é o momento cala a boca vai tomar... Olha, um ótimo nome, o momento cala a boca vai tomar no cu. Não precisa ter todo episódio, mas eu acho válido quando a gente quiser mandar alguém calar a boca e tomar no cu, a gente ter esse momento. Até porque eu não tava sabendo, então eu não preparei nada. Então... Não, tudo bem, foi um momento apenas. Eu vou guardar pra outro dia. Guarda o seu momento cala a boca vai tomar no cu pra outro dia. Tá bom? É isso por hoje? É isso por hoje. Você quer que eu conte a história triste que eu te contei? Conta como uma anedota. Então vamos terminar esse episódio com uma anedota, porque a minha vida é uma grande piada, né? Cadê? So tell us a joke. Momento anedota, um novo quadro. Eu não tinha um outro botão que era sobre piada? Tinha? Tinha o So Tell Us a Joke. Tem o Where Are the Jokes. Where are the jokes? Então a piada tá aqui, gente. A piada sou eu, no caso, tá? Inclusive, acho que a gente podia trazer sempre nessas. Será que a gente faz isso nesse episódio? Já tá com 1 hora e pouco. Não, faz. Isso renderia um episódio inteiro só pra isso. Mas a gente pode fazer um episódio inteiro só pra isso, não tem problema. A gente conta várias vezes as mesmas histórias aqui. É verdade, né? Bom, basicamente eu tava conversando com um boy no Scruff, que é o aplicativo de relacionamentos homoafetivos, frequentado basicamente por homens gays ou, enfim. Tem mulheres trans também, mas poucas. Então, eu falei majoritariamente por homens gays, né? Ou podem ser homens bis também, não sei. Ou homens héteros. Enfim, homens que de alguma forma... Homens que fazem sexo com homens. Por homens, né? E a gente tava conversando, e é assim, isso também eu vou talvez detalhar num outro episódio que seja especificamente sobre isso, mas eu testo várias abordagens dependendo da pessoa. Então eu tenho abordagens que são mais agressivas, eu tenho, tipo, eu vou te matar, não, tô brincando. Abordagens mais agressivas do tipo, bora fuder, né? Ou abordagens tipo mais...
descoladinhas, né? Cato alguma coisa ali que a pessoa escreveu no perfil dela. E faz uma E piadinha. já faço uma piadinha em cima daquilo. Esse é o meu jeito. Né? Então, geralmente... E eu tava usando essa abordagem um pouco mais light. E aí a pessoa pediu pra ver o meu álbum de fotos. Desbloqueou dela pra mim também, né? O papo tava ótimo até ali. Viu o meu álbum, nunca mais respondeu. E com isso a gente encerra. Então, Você sabe que pode ter vários motivos, né? quais são esses vários motivos? Às vezes ela não tá no celular. Inclusive acabou de dar um barulho de mensagem. Vê se é ela. Não. Ok. É alguém que me mandou. É um perfil sem foto. Aí a primeira mensagem é: beleza? Na verdade, BLZ. Aí tem 2 fotos temporárias. Vamos ver. Não é gostei. muito seu tipo. Fora o outro que apareceu, é que eu bloqueei, aí a mensagem some, né? Tipo, a pessoa. Desculpa. A pessoa nem oi. Mandou uma foto do pau e uma mensagem super tipo, ai. Como é que era? Era algo na linha do tipo, e aí, bora fuder? Eu gosto de fuder um rabo gordo, não sei o que lá, e tipo. Tipo Meio isso. assim. O que às vezes, dependendo de como você tá no momento, pode ser uma abordagem que funcione. Não. Mas 90% das vezes não vai funcionar. Não tô falando de com você, eu tô falando num geral. Às vezes vai funcionar essa abordagem, sei lá, num sábado, 3 horas da manhã, talvez funcione. Mas a maioria das pessoas não quer ser tratado assim. Como lixo, né? Enfim. É isso, gente. Então, É isso. esse foi o momento So Tell Us a Joke do dia. So tell us a joke. Acontece. Pelo menos, se bem que pra você ia funcionar, né? Eu ia falar, pelo menos a pessoa não veio querendo ser seu filho no Scruff. Aquele Pra menino mim. que veio querendo ser meu filho. Pra mim ia funcionar muito. Não, pra você ia funcionar. Pra mim, tipo, o cara tinha 27 anos. Vai tomar no seu cu. Eu sou nem 10 anos mais velho que você, garota. Que pai o quê? Vai tomar no cu. Bloqueei na mesma hora. Um dia a gente conta mais anedotas desse tipo. Tem bastante, infelizmente. Então tá, gente. Semana passada a gente colocou na descrição do episódio. Contem o que vocês vão fazer no carnaval. Ninguém contou nada. Então, Ninguém contou nada. contem o que vocês vão fazer no carnaval, que o carnaval está chegando. É verdade. Tá bom? Então tá. Então tá, beijos. Beijo.